Se inscreva no canal Audionovel Imperial e ative o sininho. Episódio 16. Quanto é isso? 1. Existe um lugar chamado o mercado. Mercado. Não sei quando, onde, por quem e de que forma foi feito. Mas havia 3 coisas que eram certas. Uma coisa é que a negociação no mercado possui uma estabilidade considerável, não importa o que seja. Outra coisa era que a constelação guardiã da pessoa que criou e operava o mercado era uma constelação com o nome o governante por trás. Por fim, qualquer um que soubesse como entrar poderia pagar uma certa taxa e usá-lo livremente, sem quaisquer restrições. E essa foi a informação que Kim Jou-yo obteve após pesquisar na internet. Isto é aqui? Em frente a um café em ruínas em uma área remota em Guangxi, Gyeonggi-do. Kim Jou-yo olhou para o café e pegou seu smartphone para verificar as postagens que havia ativado. Como entrar no mercado? Mais pontos a serem observados no mercado adicional, perguntas. Digitando o gato. Em primeiro lugar, antes de explicar, gostaria de informar que minha constelação foi escrita possuindo um gato. Agora, hoje, vou te contar como entrar no mercado, que é abertamente difundido entre nossos contratantes. No entanto, não há nada de especial no método e, se você simplesmente acessar www.detectorone.com e fizer uma reserva de mercado, ele dirá para você ir a um local específico a 50 km de sua localização. Basta ir até lá e entrar na porta conforme as instruções do site, e você já entrou no mercado. PS há um monte de perguntas fedidas, então há coisas para se ter cuidado e para responder a quaisquer perguntas que vocês tenham. 1. Ao entrar, traga a taxa de uso do mercado de 2 milhões de won. Assim que você entrar pela porta, um funcionário do mercado vestindo um terno de couro anacrônico sairá e o pegará. É conveniente pensar nisso como uma taxa de entrada. Além disso, o mercado é muito bom, mas se você negociar no mercado, pagará 5% de comissão, então tome cuidado. 2. Entre no mercado e não haja mal. Pelo fato de você poder entrar de qualquer lugar do mundo e ser seguro, você é um idiota se não conseguir entrar no mercado. 3. Se você tiver problemas no mercado, ignore os. Tudo bem ter problemas com outros empreiteiros. Se você brigar com os ímpios, sua vida ficará cansada? Ponto curioso. 1. Na Coreia, é ilegal usar o mercado porque os bandidos estão vagando pelo mercado. Mas não se preocupe, todo mundo que bebeu um pouco de água na Coreia vai usar, então ninguém vai pegar haha. 2. E se você for pego usando o mercado? Sim, você não será pego, então nem pense nisso. O mercado de todos é diferente de qualquer maneira, então há 0% de chance de ser pego. 3. Como o mercado está disponível em todo o mundo, muitas crianças perguntam se é possível ir para outro país pelo mercado, mas isso é impossível. Por quê? Por que me pergunta isso? Se o local onde você entrou no mercado for a porta do café, você deve sair pela porta do café incondicionalmente. Por último, juiz, este artigo foi escrito por uma constelação que estava possuída por um gato. Lealdade, lealdade. Kim Jou-yo leu o longo texto mais uma vez e entrou no café pensando no local que havia visto antes de deixar Vaurala e vir para cá. Um cheiro de mofo recebe quando você entra no café. Kim Jou-yo, que adivinhou que este lugar havia sido negligenciado por muito tempo apenas por isso, moveu seus passos e se aproximou da porta lateral do café como estava escrito no site. Uma porta lateral muito antiga. Juyo Kim abriu a velha porta lateral enquanto fazia uma pergunta estranha ao ver a porta parecendo ser arrancada se ele aplicasse um pouco de força. E 1. Kim Jou-yo fez um som estranho, mesmo sem perceber. A primeira coisa que você vê é o céu roxo. A próxima coisa a ver foram edifícios enormes que lembram uma visão de mundos Champunk aqui e ali. Fumaça negra subindo entre os prédios. Kim Jou-yo, que estava com uma expressão estranha no rosto por um tempo, percebeu que o cenário era muito familiar. Claro, não é que eu não estivesse acostumado com prédios Champunk que eu nem conhecia.
Atmosfera. Sim, a atmosfera era familiar. A partir daquele céu roxo, a lua estranhamente nublada está flutuando. Era estranhamente semelhante à cena noturna que Kim Jong-il via quase todos os dias há 300 anos. Quanto tempo leva para apreciar a paisagem assim? É sua primeira vez aqui? Ao ouvir a voz repentina, Kim Jong-il voltou seu olhar para o homem que estava falando com ele. O homem vestindo um terno de couro preto que parecia se encaixar nessa visão de mundo à primeira vista tinha um sorriso bem-humorado. Kim Jong-il logo percebeu que era um empregado. Bem, isso é verdade. Então, você sabia como usar o mercado? Com essas palavras, Kim Jong-il acenou com a cabeça uma vez e pegou o dinheiro que havia sacado antes de vir aqui e entregou a ele. Com isso, o saldo de Kim Jong-il que é de exatamente 30.000 won. Ele gastou todo o dinheiro que tinha e a bolsa que entrou, sem saber se era o benefício do primeiro lugar, mas Kim Jong-il que não se importou e continuou a história. Eu sei como usá-lo, mas não sei os detalhes, então você pode me contar um pouco? Pergunte-me qualquer coisa. Um homem com um sorriso leve. Kim Jong-il sentiu uma estranha sensação de incongruência ali, mas logo falou sem prestar atenção. Quero vender algumas das minhas joias. Onde posso ir? Você vai vendê-lo em leilão? Kim Jong-il balançou a cabeça como se estivesse pensando nisso. Eu só quero vender rapidamente. Então você pode querer ir para a terceira área ao lado da casa de leilões. Caminhe direto daqui e pegue a terceira rua à esquerda nas próximas 5 bifurcações da estrada. Posso vendê-lo rapidamente se for para lá? Existem principalmente joalheiros, traficantes de armas e pessoas que lidam com vários produtos ilegais e roubados, então acho que vai depender das negociações. Você quer dizer o mercado em uma palavra? Você tem razão. Quem é a pessoa mais confiável nessas 3 regiões? O preço não é alto, mas disse que a pessoa que usa o nome humorístico é o preço mais adequado para bens e joias roubados. Obrigado. A propósito, se você tiver alguma dúvida sobre qualquer uma dessas coisas, pode sempre perguntar a quem usa terno de couro como eu. A taxa de uso é para autopurificação, mas também inclui o custo desses serviços. A garçonete disse isso e tirou uma máscara de gato branco para ele. O que é isso? Este é um pequeno serviço meu. Na verdade, não importa se você não usa, mas recomendamos que você use uma máscara aqui. Com suas palavras, Kim Jong-il acenou com a cabeça como se estivesse certo e colocou a máscara. Obrigado. Com essas palavras, acenei levemente com a mão e comecei a me mover em direção ao local que ele apontou. Isso é terrivelmente complicado. Um pensamento passou pela cabeça de Kim Jong-il em um instante. Na verdade, se Kim Jong-il quisesse vender barras de ouro ou joias confortavelmente, não importava se ele simplesmente as levasse a uma loja de ouro e prata próxima e as vendesse. No entanto, poderia ser um problema depois de vendê-lo, então ele ousou aceitar o inconveniente e entrou no mercado. De acordo com as informações que ele encontrou, foi dito que a negociação de commodities no mercado garante estabilidade absoluta. Para concluir, Kim Jong-il estava pensando em tratar as coisas que podem se tornar problemáticas no futuro como problemáticas agora. De qualquer forma, vou vender logo e se me sobrar um tempo, terei que treinar mais. É por isso que Kim Jong-il aumentou um pouco a velocidade de caminhada. Maurice vendeu vários bens roubados por mais de 30 anos, e de certa forma, pode-se dizer que ele era um dos comerciantes veteranos do Distrito 3. Na verdade, existem muitos comerciantes na Área 3, mas apenas alguns, incluindo Maurice, estão no mercado há mais de 30 anos. Então e o resto? Alguns se aposentaram, mas, na verdade, a maioria dos comerciantes que começaram com Maurice está morta. Para quê? Claro, existem inúmeras razões pelas quais os comerciantes morreram, mas a maioria delas se resume a uma única razão. Porque eles enganaram compradores e vendedores.
À medida que a antiguidade e a experiência se acumulam, os comerciantes tornam-se mais qualificados e movem-se para tocar cada vez mais dinheiro. Além disso, dentro do mercado, basicamente, há uma grande estabilidade para quem comercializa mercadorias, então comerciantes com alguns anos de experiência passaram a ver um lucro um pouco maior. Nada mal no começo, é claro. Mesmo que você saiba que está atraindo o comprador ou o vendedor em primeiro lugar, provavelmente descobrirá depois que o negócio for concluído. Mesmo que você descubra que tentou comer suas costas logo antes da transação, esse é o mercado. Se alguém tentar cometer violência no mercado além dos atos designados, ele será imediatamente expulso do mercado e expulso, para que os comerciantes estejam seguros. Sim, neste mercado. Se os comerciantes ficassem no mercado para sempre, não se importariam em se livrar dos compradores, mas infelizmente isso não era possível. Porque existem regras no mercado. Todos que entram no mercado não podem permanecer no mercado por mais de 12 horas. Quem sair do mercado poderá retornar após o término do prazo de 3 horas. 3 horas para dizer o mínimo. No entanto, se essas 3 horas foram preparadas para matar pessoas, foi um tempo cheio de energia. Por essa razão, Mauri seguiu uma regra de ferro que estabeleceu nos últimos 30 anos. Eu não vou enganar o convidado. Não é porque ele é sincero e justo, mas para proteger sua vida, ele fazenda negócios há 30 anos, obedecendo às suas próprias regras de ferro. De onde diabos você tirou isso? No entanto, ouvi dizer que você não pergunta sobre isso aqui? Ele estava passando por uma experiência momentânea, mas abaladora, do governo de ferro que ele suportou por 30 anos. Maurice olhou para o anel que estava segurando e involuntariamente levantou o olhar para olhar o homem que acabará de entrar. Não consegui ver o rosto dela por causa da máscara que todo mundo usa nesse mercado. Quando ouvi sua voz, ele tinha 20 e poucos anos, para dizer o mínimo. No entanto, o que estava agora nas mãos de Maurice era um tesouro grande demais para um homem de 20 e poucos anos trazer. Relíquias da Era da Destruição. Dizer. Era da Destruição. Para ser preciso, uma relíquia de 300 anos atrás, quando se dizia que este mundo poderia ter sido completamente destruído. Eu vi errado? Maurian olhou para o homem parado à sua frente e o verificou várias vezes com seu globo ocular mágico, mas não importava como olhasse para ele, era uma relíquia da Era da Destruição. Para aqui. Então, quanto você pode acertar? Maurice ficou sem palavras com as palavras do homem. Episódio 17. Quanto é isso? 2. Artefatos da Era da Desolação são caros. Claro, alguém pode pensar que a razão pela qual as relíquias da Era da Destruição são caras é que elas são caras porque se tornaram valiosas depois de muito tempo. Bem, de certa forma, esse pensamento estava certo. Porque existem colecionadores que realmente colecionam artefatos. No entanto, a razão pela qual as relíquias da Era da Destruição são caras é que elas ainda têm usos reais, e não seu valor antigo. É também um lugar onde você pode obter um grande benefício se tiver sorte apenas por usá-lo uma vez. Se houver uma constelação relacionada a este artefato ou uma constelação que goste nem que seja um pouco. A razão pela qual as relíquias da Era da Destruição têm um preço alto até agora. Foi por causa das constelações. As constelações que apareceram após a Era da Destruição, quando se dizia que o mundo poderia realmente perecer, estranhamente mostraram uma forte reação aos objetos feitos durante a Era da Destruição. De fato, 30 anos atrás, uma pessoa comum sem poderes fez um contrato com um Constellation Classe S apenas por possuir uma relíquia da Era da Destruição. Uma constelação de classe S. Eram constelações que tinham o mesmo nível das constelações guardiãs, e ao contrário de outras constelações que pertenciam às relíquias sagradas, eram constelações que não eram restritas pelas relíquias sagradas. De qualquer forma, o homem que contratou tal constelação de classe S estava continuando suas atividades como um empreiteiro de classe S chamado Alchemist Temista Shaujon 30 anos depois.
Claro, não era apenas porque todos os artefatos tinham tanto interesse nas constelações. Algumas relíquias eram definitivamente relíquias da Era da Destruição, mas também havia algumas que não chamavam a atenção. Embora alguns artefatos recebessem atenção, havia outros que não atraíam favor absoluto, como fazer um contrato verdadeiro com a constelação em vez de apenas um contrato, como o alquimista John. Porém, o fato de mesmo os pertencentes à família terem uma pequena chance de fazer um contrato verdadeiro ou de uma constelação classe S, o que era difícil, tornava o artefato da Era da Destruição muito valioso. Especialmente para um comerciante como você. Por menor que seja a probabilidade, se você conseguir aproveitar a oportunidade de ganhar poder, há tantos ricos neste mercado que podem abrir suas carteiras. É realmente real. E agora, este pequeno anel na mão de Maurice era uma relíquia daquela época, não importa quantas vezes ele o verificasse. Pelo olho mágico que ele usava e seus olhos que giravam no mercado há 30 anos, não era difícil deduzir que o anel em sua mão era genuíno. Acima de tudo, não há artefatos falsos daquela época em primeiro lugar. Embora as relíquias que passaram pela Era da Destruição fossem fracas, vestígios de seu poder mágico único permaneceram. De acordo com o que ouvi, eram vestígios mínimos de magia deixados nos artefatos pela onda mágica que explodiu após impedir a destruição. É por isso que ele não respondeu às palavras de Qin Zhou por um tempo e checou os itens várias vezes antes de falar. Isso é algo que não consigo lidar com o dinheiro atual que tenho. Para ser honesto, Maurice ponderou repetidamente sobre o objeto à sua frente, mas acabou falando a verdade. Ele tinha visto tantas vezes nos últimos 30 anos que fingia ter comido a coisa errada, por mais cara e cobiçada que fosse. Além disso, a julgar por aquela voz jovem e pelas coisas que carregava, Maurice podia adivinhar instintivamente que ele não era um homem comum, então decidiu manter suas convicções. Então, onde posso ir para pagar por isso? Acho que não haverá nenhum lugar no mercado agora onde você possa pagar por isso. Que tal ir à casa de leilões? Leilões? Ok. Se for uma casa de leilões, você deve conseguir acertar. Em particular, se for uma relíquia da Era da Destruição, você pode ganhar muito mais dinheiro do que eu pensava. Quanto você acha que pode conseguir? Com a resposta de Qin Zhou, Maurice pareceu refletir por um momento, depois anotou calmamente a quantia no quadro que estava segurando e mostrou a ele. Sobre isso. Olhando para o prato que Maurice estava segurando, Qin Zhou contou o número de zeros ao lado dele e achou um absurdo. Isso é caro? Claro, Qin Zhou também esperava que as joias que ele estava segurando fossem um tanto caras. Afinal, Qin Zhou foi uma das pessoas mais populares à sua maneira há 300 anos, e o que ele colocou nos comentários foi o que ele escolheu e colocou. Porém, mesmo assim, uma joia era uma relíquia da Era da Destruição, e nunca imaginei que tal preço sairia. Claro, esse é o preço quando houver concorrência total no leilão e, se for normal, será um preço 10 a 20% menor do que o preço apresentado. Quanto tempo vai demorar o leilão? O tempo que leva para realizar um leilão varia de tempos em tempos, mas em média leva cerca de 2 a 3 semanas. O que está demorando tanto? A casa de leilões está sempre cheia de gente. Ainda assim, se você esperar 2 ou 3 semanas e participar do leilão você mesmo, poderá conseguir o que eu disse. Você quer dizer que tem que participar pessoalmente em 2 ou 3 semanas? Isso mesmo. Você deve fazer uma reserva primeiro e voltar em 2 ou 3 semanas quando o leilão for realizado. Com as palavras de Maurice, Qin Zhou assentiu e ponderou por um tempo. Breve. Você não disse que não poderia pagar o preço total se vendesse aqui? Sim. Quanto está faltando? Cerca de um quarto disso não é suficiente. Então eu vou vendê-lo por esse preço. O que? Maurice deu uma resposta estúpida às palavras do homem, mesmo sem perceber. No dia seguinte, Qin Zhou
que se exercitava o tempo todo na sala de treinamento em Valhalla, sorriu involuntariamente ao olhar para o valor carimbado na caderneta anônima que fez no mercado. Dinheiro é certo, não importa o que. É divertido apenas olhar para o dinheiro extra lá. Essa foi uma ideia que Kim Jo-hyuk teve de 300 anos atrás. Claro, apenas recentemente, graças à Torre da Destruição, ele não estava prestando muita atenção ao dinheiro e não precisava de dinheiro agora, então ele estava de olho em outro lugar, mas o dinheiro era bom. Olhando para o comportamento de Kim Jo-hyuk, alguém poderia ter perguntado por que ele deu o anel por menos do que o preço normal quando ele gostava tanto de dinheiro. E lá Kim Jo-hyuk foi capaz de responder de forma clara e concisa. Porque isso me incomoda. Kim Jo-hyuk gosta de dinheiro. No entanto, isso não significava que havia ganância. Basicamente, sempre tenho a ideia de que quanto mais dinheiro tiver, melhor, mas não sou o tipo de pessoa que ganha dinheiro sem hesitar, suportando perdas de tempo e aborrecimentos como um maníaco ganancioso por dinheiro. Era natural que isso implicasse em aborrecimento. Além disso, devido à natureza de Kim Jo-hyuk, que ainda está ligado ao Valhalla, foi difícil marcar uma data e ir à casa de leilões do Valhalla, onde só é permitido sair 1 ou 2 vezes por mês. Bem, na verdade. Mais do que isso, a razão pela qual Kim Jo-hyuk vendeu o anel rapidamente foi porque ele tinha muitas joias sujas, nada mais. E essas são as joias da Era da Destruição que ele enterrou há 300 anos. 8 dos anéis eu tirei imediatamente. Considerando o número de joias e bugigangas nas observações que ainda não foram escavadas, mas acredita-se que permaneçam, 20 são facilmente contados. Em poucas palavras, Kim Jo-hyuk não precisava mais se preocupar com dinheiro. Isso era menos que ele fizesse algo louco. John Vercoin é tão doce. Pensando assim, Kim Jo-hyuk colocou a caderneta no bolso e começou a treinar com um bom pressentimento. Jo-hyuk. Vamos comer? Senhor, é fim de semana? Estou praticando até nos fins de semana porque tenho que ir trabalhar e ajudar você com sua tese. Você é realmente um psicopata? Se eu for um psicopata, você será meu assistente? Ele abriu a boca atordoado quando viu Lilia, que veio para a sala de treinamento pouco depois de ele começar a treinar novamente. Uma sala privada em um restaurante famoso perto da estação Jansil em Seul. Muito tempo sem ver. Irmão. Lokdil Ventrik olhou para um homem sorrindo na frente dele, dizera Ventrik. Embora ele tivesse cabelos loiros como Rokdil, sua aparência era muito diferente de Rokdil. Em primeiro lugar, ao contrário de Rokdil, Dizera tinha muitas cicatrizes no rosto. Além disso, ele tinha um físico muito inchado que era cerca do dobro do físico normal. Além disso, o corpo inchado e as cicatrizes visíveis através das roupas nos diziam como Dizera estava vivendo duramente. No entanto, Lokdil Ventrik não sentiu nenhuma simpatia ou pena por tal Dizera. Não, Rokdil era o lado que não gostava de Dizera se perguntado. Ele era burro e estúpido o suficiente para ter vergonha de dizer que era descendente da família Ventrik. No entanto, a razão pela qual Rokdil está constantemente em contato com Dizera e conversando com ele é muito tempo sem ver. Irmão mais velho. Foi porque ele tinha boas habilidades e ao mesmo tempo fez o que queria tão bem se pagou o preço. Vamos nos cumprimentar e comer um pouco. Logo, Dizera abriu a boca. Então, por que você me ligou desta vez? A mulher com quem você está tentando se casar está mais furiosa do que você pensava. Quando os olhos de Dizera se voltaram para olhar para Yuri à distância com olhos lascivos, Rokdil estalou a língua internamente enquanto ria enquanto continuava a história. Não é, meu irmão mais velho lidou com isso melhor do que eu pensava, então é leve. Meu trabalho é um pouco perfeito. Então o que aconteceu desta vez? Não é nada mais. Rokdil começou a falar sobre Kim Jo-hyuk, e Dizera, que estava ouvindo a história por um tempo, sorriu apropriadamente. Então, o que você quer dizer, desde que você foi humilhado por Kim Jo-hyuk,
o primeiro calouro do Valhalla, você quer que eu pague de volta? Você tem razão. Você gostaria de atingir o primeiro lugar? Isso mesmo. Mas não posso compará-lo com meu irmão mais velho. Rok'Jil falando com um sorriso. Com isso, Dizera sorriu e então acenou com a cabeça como se ela estivesse certa. Então você quer que eu te mate? As palavras sangrentas saindo de sua boca. Rok'Jil ria e falava. Eu apreciaria se você pudesse cuidar disso. Então eu cuidei disso e coloquei o prato direito? Você não está me dizendo para enlouquecer sem ajustar o tabuleiro corretamente como da última vez, está? Da última vez foi confortável porque era a família Palace, mas Valhalla é difícil fazer isso? Com as palavras de Dizera, Rok'Jil sorriu como se dissesse para ele não se preocupar. Não se preocupe, irmão. Se você esperar um pouco, vou colocar as tábuas sozinho, então você só precisa fazer algo com ele. Ele disse isso com seu característico sorriso maldoso. Episódio 18. Quanto é isso? 3. Sem surpresa, Valhalla tem um site muito grande. É por isso que havia tantas instalações naquele grande local e, entre essas instalações, havia algumas instalações feitas para a conveniência de alunos e instrutores. E entre essas instalações de conveniência, é claro, havia restaurantes que não eram refeitórios regulares para alunos ou instrutores. Você já esteve em um lugar como este? Você não sabia? Enquanto Qin Zhou murmurava enquanto comia o macarrão colocado na frente dele, Lilia inclinou a cabeça e deixou seu cabelo branco cair para o lado e perguntou. Não estou muito interessado. Se ele não tivesse nada para fazer, ele poderia estar interessado nisso. Agora Qin Zhou não estava extremamente ocupado, mas tinha muitas coisas para fazer. Bem, a comida é deliciosa embora. Qin Zhou pensou assim, comeu o macarrão e abriu a boca. Então, quais são os bons benefícios de ser um assistente? A razão pela qual Qin Zhou seguiu Lilia até o local do sul, onde há muitas instalações de conveniência. Era para ouvir a proposta de Lilia. Bem, é hora do almoço, então vim almoçar. Além disso, havia também o fato de que Qin Zhou que veio fingir que estava ouvindo graças a Lilia, que consistentemente se agarrou a ele e se moveu aqui e ali e o encorajou persistentemente, quer Qin Zhou estivesse se exercitando ou não. Eu também tive que comer, mas tudo bem ouvir a história. Primeiro de tudo, existem vários benefícios. O que é? Primeiro, a bolsa acabou. Muito disso também. Qual o próximo? Em segundo lugar, posso sair 2 vezes por semana ou mais de uma vez por mês. Tenho que trabalhar duro nisso, mas posso fazer isso sem dificuldade. Qual o próximo? Todos, próximo? Sim, há mais? Ah não, tem mais. É isso mesmo, você pode obter honra escrevendo uma tese. Com o seu conhecimento, não seria mascar chiclete colocar um nome na Old Monster Research Association, certo? Além de um grande prêmio. Oh, eu o vejo. E agora? Tudo bem, próximo. Com as palavras de Qin Zhou, Lilia instantaneamente revirou os olhos e parecia estar pensando, então falou com um. Você pode trabalhar comigo? Vendo Lilia falando enquanto apontava para ele, Qin Zhou disse com uma expressão inexpressiva. Você tem muita autoconsciência. Lilia, que instantaneamente fez uma expressão de raiva com as palavras de Qin Zhou abriu a boca. Por quê? Está bem comigo. Sim, está bem. Então você vai ser assistente? Não. Não, por que diabos? Lily, que se agarra ao seu lado em um instante e começa a choramingar. Qin Zhou o viu agarrando as mangas com as mãos pequenas e batendo palmas para cima e para baixo, mas infelizmente ele não tinha intenção de assumir o papel de assistente. Pensei em tentar se houvesse algo que valesse a pena entre os benefícios. Infelizmente, nenhuma das propostas de Lilia atraiu imediatamente Qin Zhou. Dinheiro?
Já havia muito dinheiro na conta apenas de mercado de Qin Zhou You e, além disso, havia artefatos que poderiam render muito dinheiro vendendo um ou dois para tornar a vida muito rica. Passeio? Se Qin Zhou You tinha a intenção de realizar constantemente leilões no mercado ou sair e vasculhar, essa era uma sugestão que poderia interessá-lo, mas ele não tinha nenhum desejo particular de fazê-lo. Mesmo que caia, terei que fazê-lo na medida em que não caia no meu corpo. Além disso, mesmo que pudesse sair cerca de 1 noite e 2 dias por mês, ele conseguia fazer o que havia planejado para o futuro, então não se sentia particularmente atraído por sair com frequência. Então, a última coisa que resta é a honra. Eu também não preciso disso. No passado, a honra vinha depois de lutar para sobreviver de alguma forma, então não era tão ruim, mas na verdade, para Qin Zhou You, mesmo que ele tivesse honra, era o suficiente. Em uma palavra, as propostas de Lilia eram todas inúteis do ponto de vista de Qin Zhou Yuki. Não sei se eles me permitem entrar na grande floresta. Como Qin Zhou You sabia, o olho de Dai Sou Rin foi feito para entrar apenas na avaliação de desempenho do primeiro ano, então parecia que nem mesmo a instrutora, Lilia, seria capaz de deixá-lo entrar. TSK, no passado, ninguém saberia se eu simplesmente entrasse e saísse. Qin Zhou You lambeu os lábios, sentindo falta de seu corpo há 300 anos, mas balançou a cabeça. Ele reencarnou em um novo corpo e, embora desejasse seu corpo de 300 anos atrás, o corpo não voltou repentinamente. De qualquer forma, não tenho intenção de entrar como assistente do instrutor e escrever uma tese monstruosa. Não faça isso apenas uma vez. Não, eu não quero. Com a recusa resoluta de Qin Zhou Yuki, Lilia deu um pequeno gemido como se estivesse intimidada, mas logo abriu a boca. Então que tal um acordo? Um acordo? Ok. Eu tenho algumas boas informações. Que informação? Esta é uma informação sobre Arin Choi, o aluno com quem você vai. Com as palavras de Lilia, Qin Zhou You sorriu e balançou a cabeça. Afinal, era uma informação que ele não queria saber sobre Choi A-rin, nem queria saber. No entanto, Lilia falou como um tiro rápido antes que Qin Zhou Yuki pudesse abrir a boca. Desta vez, ouvi dizer que Arin Choi poderia ser expulso da família depois de fazer o teste de triagem para a próxima família Choijin. Ah, sim. Por um momento. Por que você está tentando se levantar? Vendo Qin Zhou You se levantar, Lilia abre a boca como se tivesse sido pega de surpresa. Eu nunca disse que queria ouvir isso em primeiro lugar. Mas você me ouviu. Você acabou de ouvir? Mas no final, o que você ouviu está certo. Você é realmente um jardim de infância? Na pergunta de Qin Zhou Yuki, Lilia pareceu hesitar por um momento, então falou em tom cauteloso. Se você está no jardim de infância, gostaria de ser assistente? Por que diabos você está fazendo coisas malucas comigo enquanto é tão mal com os outros alunos? Quando Qin Zhou You abriu a boca como se não entendesse nada, Lilia falou como se fosse natural. Isso é, claro, para aumentar a taxa de sobrevivência dos alunos. Em particular, quanto mais você aprende sobre monstros, maior sua taxa de sobrevivência, mas as crianças não os memorizam adequadamente, então tenho que forçá-los a memorizá-los. Em uma palavra, qualidade de conceito. Não se trata de ser um conceito, trata-se de cumprir seu dever como professor. Como vai você? Olhando para Lilia com uma expressão confiante no rosto, Qin Zhou You assentiu involuntariamente com a crença dela de que ela estava mais correta do que ele pensava e se levantou de seu assento. Depois lutando. Por um momento. Por que você está tentando se levantar de novo? Porque toda a história acabou. Então me dê a informação e vá. Sim, eu odeio isso. Dentro da loja administrada por Maurice no 3º distrito do mercado. Há pouco, Maurice estava de muito bom humor. Isso mesmo, porque no dia anterior ele havia obtido um grande lucro graças a um cliente misterioso. Para comprar um artefato de destruição tão barato.
Claro, o preço que Morrice pagou foi uma quantia alta que faria qualquer um ouvir, mas a ruína que ele comprou valia mais do que isso. Claro, mesmo que fosse roubado ou propriedade roubada, não tinha nada a ver com Morrice de qualquer maneira. Em primeiro lugar, esse tipo de coisa era tratado aqui, e nesse mercado, o próprio mercado protege até certo ponto os comerciantes, desde que eles não deem as costas aos clientes. No entanto, essa boa sensação foi quebrada por uma pessoa que entrou na loja há algum tempo. Morrice perguntou, suando frio involuntariamente ao ver o grande magnata que veio à sua loja depois de uma longa ausência. Por que você veio? Nós éramos tão estranhos um com o outro? Uma voz acompanhada por uma risada estrondosa. No entanto, Morrice não conseguiu identificar o dono da voz. Seu rosto, parado na loja agora, estava coberto por uma máscara de gato escura. Uma máscara de gato que parece não deixar passar nenhuma luz. Morrice conhecia muito bem a figura andrógina por baixo, vestindo um casaco de couro preto e roupas punk que pareciam combinar com a cena do mercado. Não importa quantas vezes eu tenha visto, não é como se um mero comerciante pudesse tirar sarro do dono do mercado levianamente. Sim. A máscara de um gato não identificado parado na frente de Morrice era o dono do mercado e chamado de um gato preto pelos funcionários. Largamente. Sentada em uma cadeira em frente ao balcão, a gata preta continuou sua história. Bem, eu gosto de Maurice a esse respeito. Então, por que você veio desta vez? Você ainda está tentando ir direto ao ponto? Bem, na verdade, não importa se formos direto ao ponto, então vamos conversar sobre isso. Ela disse e falou sobre isso. Bem, não é nada. Já faz um tempo desde que você se inscreveu para um leilão anônimo, então é uma relíquia da Era da Destruição? Não há anonimato algum. Bem, o dono deste mercado não sou eu, mas sim o meu Constellation. Ele pode conseguir o que quiser. Um gato preto falando com um sorriso. Então, você está dizendo para entregar as relíquias? Claro que não. O dono do mercado roubaria as mercadorias como um valentão sem pagar um preço justo? Só vim ver uma vez. Olhando para artefatos. Morrice franziu a testa maravilhado. Obviamente, as relíquias da Era da Destruição eram raras. Porém, mesmo assim, a dona desse mercado, Gata Negra, não teria vindo ver as relíquias na Era da Destruição só porque estava curiosa. Há algo. Assim, Morrison instintivamente passou o pensamento pela cabeça, mas não conseguiu explicá-lo. De qualquer forma, ela é a dona desse mercado, e não havia nada de bom para um comerciante medíocre desafiar o dono do mercado. Então ele escolheu mostrar a ela o artefato sem muita resistência. É isso. Oh! Quando Morrice tirou o anel que havia recebido ontem da cômoda trancada, o gato preto imediatamente o pegou para apreciá-lo com uma expressão interessante. Parar. Por um instante, seu corpo parou. Você verificou tudo? Morrice, que estava olhando fixamente para o hesitante gato preto, disse com uma expressão perplexa quando o viu largar o anel sem dizer uma palavra depois de um tempo. Isso, eu acho que vai vender por um preço muito caro? Por que você está dizendo isso de repente? O gato preto. Isso também será. O governante nos bastidores parece chocado. O governante nos bastidores quer o anel na frente dele. O governante nos bastidores quer o anel na frente dele. O governante nos bastidores quer o anel na frente dele. O governante nos bastidores quer o anel na frente dele. O governante nos bastidores quer o anel na frente dele. O governante nos bastidores quer o anel na frente dele. O governante nos bastidores quer o anel na frente dele. O governante nos bastidores quer o anel na frente dele. O governante nos bastidores quer o anel na frente dele. O governante nos bastidores quer o anel na frente dele. O governante nos bastidores quer o anel na frente dele. O governante nos bastidores quer o anel na frente dele.
O governante nos bastidores quer o anel na frente dele. O governante nos bastidores quer o anel na frente dele. O governante nos bastidores quer o anel na frente dele. De qualquer forma, parece que minha constelação quer este anel. Depois de dizer isso, comecei a suar frio enquanto olhava para as janelas de notificação na minha frente.